Fala aí, turma, tranquilo com vocês? Icon IC718, mais um IC718 e FT840 é mato. Aqui na Alfa Telecom tem entrado bastante desses radinhos para manutenção. Tem rádio grande, bastante rádio grande também aqui, mas eu tô botando fora os pequenininhos também. Não é só de rádio grande que a gente vive, né? Tem que dar atenção para os pequenininhos. Aproveitando, antes de dar início à análise, comentar o defeito desse rádio, eu gostaria de falar sobre alguns comentários até que andaram fazendo no vídeo do 718 que eu coloquei, esse vídeo aqui de cima. Muita gente comentando que o rádio é isso, o rádio é aquilo, é ruidoso. Galera, vamos respeitar um pouco o equipamento do amigo, é questão até de respeito. A gente não sabe a condição de cada um. Certamente todo mundo gostaria de ter na bancada um IC7610, um 7851, um Hilberling. Para quem não conhece, vai dar uma pesquisadinha no Google sobre Hilberling. Eu gostaria de ter um rádio daquele, mas não tem condições. Eu não tenho poder aquisitivo para isso. Então cada um tem aquilo que pode realmente ter, que não vai prejudicar o orçamento, não vai faltar nada em casa. E convenhamos, esse rádio é um tanque de guerra, tá? É um excelente equipamento. Eu não tenho nada contra. Ele chia um pouquinho? Tudo bem, dá para conviver. Coloca uma caixinha externa, com o falante é pequeno, o som é mais agudo, coloca uma caixa externa, um falante externo, vai melhorar bastante. Já dá um up no equipamento. Se a pessoa acaba juntando dinheirinho, se não tem, que nem no caso desse, não tem o DSP instalado, guarda um dinheirinho, com 530 reais dá para achar uma unidade DSP. Instala o DSP, depois compra um filtrinho opcional, vai fazer uma diferença sensível no equipamento. Aliado a uma revisão em um alinhamento, o rádio fica muito bom, tá? Pela relação custo-benefício. É um equipamento que é interessante para muita gente que está iniciando. Tem gente que não tem, ainda mais na situação que nós vivemos hoje no Brasil. Desculpa o puxão de orelha, mas às vezes eu vejo, fico até chateado com o posicionamento de alguns radioamadores se desfazendo de alguns equipamentos que aparecem aqui, tá? Pode gerar dislike? Pode dar dislike à vontade, mas essa é a minha opinião, tá? Bom, vamos parar de lero e vamos falar sobre defeito desse 718. O dono, ele reclama que o rádio está esquentando muito. Ele nem mostrou consumo, ele nem falou de consumo para mim, mas ele falou que o rádio esquenta muito, mesmo desligado, e esquenta muito mesmo. O rádio é um rádio bem conservado, tá? Não é um rádio mexido, não é rádio palitado, não tem óleo, tá? Eu já fiz uns testes. O único ponto de ressolda que tem aqui no PA fui eu que fiz, na base dos transistores drivers, porque eu já fiz uma análise do equipamento. Rádio realmente muito íntegro, um rádio bom. Vamos lá. Eu vou tirar até do tripé para facilitar aqui a câmera. Rádio desligado. O meu cabo de alimentação não tem porta fusível, tá? Porque eu utilizo uma fonte. Deixa eu até voltar aqui para 13.8, que eu estava testando um barramento de LEDs. Aqui, 13.8. Como a minha fonte é uma fonte de laboratório, uma fonte para bancada,
eu tenho todas as proteções necessárias e eu não deixo o rádio ligado sem estar na minha presença. Tá? Por isso que é fundamental haver fusível no cabo de alimentação do usuário. Eu vou mostrar o porquê. O PA dos rádios HF, a parte de potência, Power Amplifier, os transistores ficam constantemente alimentados diretamente pela fonte. Você desliga o rádio, ele vai desarmar a parte lógica, recepção, transmissão, ele desarma. Mas a etapa de potência, ela fica constantemente alimentada. Você ligou a fonte, esse cabo está plugado aqui, está conectado, aqui está alimentado. Se acontecer uma falha interna desses componentes, diria até uma falha meio que catastrófica, seria a falha catastrófica. Acontecer uma fuga ou um curto entre o coletor e o emissor, entre o coletor e o emissor. Aqui os transistores de saída. Base é o do meio, coletor é aqui desse lado, no meio, e emissor são os 4 terminais das pontas, ok? Driver. Aqui é base, emissor, coletor. O coletor está aqui, emissor é o do meio, vai a massa direto, e aqui é a base. O que que acontece? O que que aconteceu com esse rádio? Basta eu plugar aqui, a fonte está marcando 0 amperes, 23 amperes. O rádio já consome. Eu vou até desligar o rádio. 19 amperes, 20 amperes. O rádio consumindo e está pegando fogo aqui. Aí você fala, Ivo, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? O que ajuda bastante nesse caso vai ser a câmera térmica. Aqui a gente levantar onde está o problema. A gente já tem aqui um dos transistores, dá para ver. Um dos transistores drivers está com problema. Ele falhou. E realmente, se deixar esse rádio ligado na fonte, ele vai pegar fogo, literalmente. Eu vou pegar aqui, fazer tudo em tempo real. Eu não vou nem cortar. Poderia cortar, mas fazer em tempo real. Vamos ligar. Eu quero medir tensão. Ok. Vamos ligar aqui. Coletor tenho 12 volts. Na base eu tenho quase 1 volt na base de um transistor, na base do outro também quase 1 volt. O resistor está pegando fogo aqui, eu não vou manter, mas os drivers estão pegando fogo. Provavelmente pronto. Eu levantei não o coletor dos transistores, eu levantei a base deles. Tá vendo? Levantei as duas bases. Mantive coletor onde entra realmente mais B e o emissor, que é diretamente ground. Se eu medir aqui, por exemplo, o emissor, eu tenho 0,2 ohms. Tá? Tentar explicar isso da forma mais didática possível, tá?
o emissor desses transistores, que é o terminal do meio, que é justamente a chapinha de metal, a aleta metálica do transistor, vai à massa. Ele, inclusive, é parafusado no chassi. Então esse ponto é ground, terra, negativo. E aqui entra 12 volts. Eu tenho uma resistência bem alta. Com isso daqui eu não poderia consumir 20 amperes. Jamais. Não em 13,8 volts. Pluguei de novo o rádio. 0 amperes. Rádio desligado, tá? Vou medir aqui, passar para DC voltage. Estou medindo o coletor do transistor novamente, tá? O último terminal é o coletor, 13,8. Rádio desligado. 13,8 é a tensão da minha fonte de alimentação. Perfeito. Não tenho mais consumo do rádio. Zerou o consumo. Aqui tem duas medições que eu quero fazer. Esses transistores, eles estavam em condução. Para que houvesse esse consumo de 20 amperes, e vimos aí 19, 18, 20 amperes, pegou fogo até no resistor aqui de segurança, eu troco ele, se é de menos. Os transistores estavam com uma condução extremamente alta. Aí o que é? É uma falha do transistor ou o circuito de controle de bias que está polarizando constantemente a base dos dois SC3133. Então agora eu venho aqui no rádio, eu estou com o terminal levantado, prestem atenção, vou mostrar bem aqui no vídeo, deixa eu ver se foca. Estou aqui com o terminal do transistor levantado, os dois completamente levantados aqui. Vou até levantar mais aqui, tá? Ele está fora do circuito. Se eu medir aqui no rádio, eu tenho 0 volts. Perdão, eu tenho que ligar o rádio, né? Mesmo assim, tanto faz, ele ligado ou desligado, já estava consumindo. Eu medindo agora com o rádio ligado, 0 volts no primeiro, e eu vou colocar aqui no segundo transistor também, só na placa. Quero medir somente a placa, a mesma coisa. Rádio ligado, tenho 800 miliamperes. Então a gente não tem uma falha do equipamento. Quero medir a base desse transistor aqui, do primeiro transistor. Overload normal. Quero medir a base desse transistor aqui. Presta bem atenção. Vou medir a base do segundo transistor. 13,2. Ou seja, nós temos um curto, que é coisa rara de ver, hein? Curto base com coletor. Praticamente um curto. Entre esse terminal base com esse terminal que é coletor. Aqui a base, eu não posso ter tensão aqui. 13,2. Nesse transistor, que tá bom, medindo ele, overload, ou seja, não está medindo nada, não tem nada, tá? Posso até mudar aqui a escala para 100 volts.
Agora minha escala está manual, tá? Eu medindo aqui, diretamente no terminal, aqui fica fácil para vocês verem. Até negativa a tensão, mas é 0.041. Enquanto nesse outro transistor eu tenho 13.24. Entenderam? O que está acontecendo? Quando eu conecto esse transistor aqui no rádio, eu faço a ligação dele. O que vai fazer? Como existe um curto da base com o coletor, ele vai pegar e vai me polarizar o primeiro transistor com uma tensão altíssima. Vocês entenderam o que acontece? Eu crio, pelo curto base coletor desse transistor, eu acabo jogando tensão na base do primeiro, fazendo com que ele conduza violentissimamente. E aí ocorre o consumo. Se eu vier aqui, eu colocar, por exemplo, eu estou fazendo uma conexão entre a placa e o terminal com a minha ponta de prova. Muda pouca coisa que eu estou vendo lá, tá? Fazendo assim, eu vou mostrar para vocês. Estou aqui 0,8, vai para 1, aumenta 200 mA só. Praticamente nada, tá? Mas se eu reconectar esse daqui e ligar esse transistor vai jogar tensão na base desse carinha, fazendo ele conduzir violentissimamente. Eu vou ligar só esse daqui, fazer a mesma coisa, não muda nada, tá? 0,8 aqui, 0,8. Esse aqui é o esquema da parte de amplificação do 718. Eu vou explicar agora no esquema aquilo que eu mostrei no rádio. De repente ficou meio obscuro para algumas pessoas. Então, agora com o esquema aberto a gente consigo justamente explicar direitinho, comentar aqui no esquema. Transistor Q1 é o nosso excitador, onde ele recebe RF da main unit. Ele vai amplificar. Temos o L1, esse transformador, ele vai transferir sinal da etapa excitadora para o pré e casar a impedância entre esses dois estágios. Ele vai simetrizar aqui o sinal de transmissão para a base dos dois transistores que estão trabalhando em push-pull. Eles não estão em paralelo, tá? Então temos aqui excitador, drivers, mais um transformador entre estágio driver e estágio de saída, mais um transformador casador de impedância, e aqui a gente vai jogar para o LPF, do LPF para a antena, tá? Resumindo, bem simples, isso aqui é igual em todos os rádios, muda algumas coisinhas, mas aqui é o base entre eles, tá? O que nós temos de defeito aqui é o Q2, 2SC3133, ele está conduzindo entre base e coletor. Ficou um curto entre base e coletor do Q2. No coletor nós temos em RX 13.3, em TX 12.3. Cai um pouquinho quando em transmissão, normal, perdas por cabo de alimentação, trilhas e tudo mais. Mas aqui temos o mais B, tá? Do rádio, tá aqui. Então entra aqui no coletor, alimentação constante, vai entrar aqui na base, ela só vai ser polarizada. E a gente tem aqui o sinal, a tensão de polarização, que é o R21, que nós fazemos o acerto de bias. E essa tensão, ela só aparece, que ela vem por aqui, ela só aparece quando nós temos transmissão. Se nós seguirmos aqui esta linha, está aqui PA
T8. Então é a tensão de transmissão 8 volts que vai polarizar o PA, entre outras coisas, acionar relés, colocar o equipamento de transmissão. Quando ele entra em TX, nós temos uma tensão de 8 volts que vem aqui para o circuito de polarização, circuito de bias. Esses transistores, todos eles só serão polarizados quando o rádio entrar em transmissão. Rádio em recepção, transistores em corte, não tem tensão na base. Como esse transistor falhou, entrou em curto base coletor, ele jogou tensão. Esse transistor já estava ferrado, esse transistor já não funcionava mais, mas ele virou um resistor entre base e coletor. O que ele fez? Ele jogou tensão para a base do Q3, fazendo com que esse transistor conduzisse demasiadamente, drenando aqueles 19, 20 amperes que estávamos observando. Tá? Por conta desse daqui, ele fez esse aqui falhar, fez com que esse outro transistor ficasse com polarização constante na base, uma tensão de base elevadíssima, e aí ele conduzindo violentamente, era quase uma chave, um curto praticamente entre coletor e emissor, fazendo com que tivéssemos aquele consumo mesmo com o rádio desligado, já que esse carinha aqui começou a conduzir do coletor para a base, o Q2, tá? É basicamente isso que aconteceu aqui com o nosso rádio. A partir do momento que vocês viram, eu levantei a base desse transistor, cessou a alimentação na base desse outro transistor do Q3, ele parou de conduzir, o rádio parou de consumir. Então vamos lá, eu vou substituir os dois, tá? Eu ainda tenho, tá acabando, devo ter mais uns 4 no máximo, dois SC3133. Ivo, quando acabar 3133? Aí a gente vai ter que partir para RD15 ou RD16. Só que daí a polarização vai mudar totalmente aqui. O gate, em vez de base teremos gate, dreno e source. Aqui a gente vai mudar por completo para que daí os FETs possam trabalhar da maneira correta no lugar dos drivers. Mas ainda não será o caso desse daqui, tá? Mas logo logo teremos esse caso. Então já está com esse aqui removido, realmente transistor avariado. Vamos substituir os dois. Esse daqui não sei se está bom, para mim também não interessa, mas como ele sofreu uma tensão aqui, ele recebeu uma tensão na base extremamente alta e conduziu violentissimamente uma corrente muito acima do que é permitido para ele, certamente não vai durar muito tempo, ele vai falhar também. Então troca-se os dois. Placa do PA fora, e eu decidi fazer diferente. Em vez de colocar ainda o 3133, decidi partir para os RD16HHF1. Vamos colocar FET já nesse rádio aqui. Aí muitos devem se perguntar ou ficar curiosos: mas Ivo, pode misturar FET com bipolar? Pode, não tem nada a ver, tá? E realmente não vai demorar muito para que essa seja a única opção no lugar dos drivers antigos, os bipolares 3133, 1972 e assim por diante, tá? Não tem problema, desde que sejam devidamente polarizados, porque muda a polarização desses carinhas em relação a esses carinhas, tá bom? Aí repolarizando da maneira correta,
acertando baias para eles, vai amplificar maravilhosamente bem, não gera distorção, não vai gerar harmônico, não vai ter problema nenhum, splatter nem nada, tá? Essa substituição ela é 100% garantida, fica perfeito, não altera a LC nem nada. Então vamos lá remontar a placa. Rádio remontado, placa no lugar, revisada, pasta térmica. Chegou o momento então de acertar baias do estágio final com os novos transistores. A corrente que o rádio está drenando, 800 mA, recepção. Tá aí. Bom, primeira etapa alinhada, baias acertado para os novos transistores, baias do estágio final, né, que é original. Vamos fazer um teste. Antes, não sei se vocês já perceberam que tem aqui uns pontinhos de recepção aqui em S1. Isso depois é alinhamento do rádio, menu de serviço, provavelmente está fora aqui a indicação de S-meter. Depois a gente testa a recepção. Vamos finalizar aqui a transmissão. Primeiro teste, o rádio não está alinhado, tá? Só acertei baias, troquei os transistores, RD16, baias ok. Fazer um teste de transmissão. 108 watts. Olha o LC, que coisa linda. Vamos testar aqui embaixo. 80, por exemplo. 110 watts. Em 40, 106. 106 também em 20. Vamos para 15, dá uma olhada aqui em 15. 106. 107, 108. Maravilha. Então agora é alinhar o rádio inteiro, passar todos os ajustes, ganho de transmissão, ganho de recepção. Aí vamos acertar nível de potência, ALC, SWR e recepção dele. Alinhando transmissão do rádio, rádio em TX. Cadê a ventoinha funcionando? Aí tá pegando fogo. Tô aqui teste de transmissão direto. E nada da ventoinha funcionar. Pode ser um dos motivos por ter queimado os drivers. Excesso de temperatura. Circuitinho de ventilação. Eu quero medir o pino 14 do IC2101D. É um NJM 2058. Pino 14. Tá aqui a Icon já mesmo comenta no manual de serviço. Quando o ventilador está girando, 8.4 volts. Stopping 0. Aqui é o transistor driver dele. No coletor do transistor temos 13.8. No emissor vai aqui para o positivo do ventiladorzinho, negativo direto à massa. Vamos ver se esse transistor está sendo polarizado. Se temos aqui 8.4 direto aqui no CI, resistorzinho de base de 1K. Vamos dar uma olhada. Rádio em TX. Estou a meia potência aqui, estou injetando sinal. Apenas 3 mV, é o que estava ajustando ganho de transmissão. Rádio em TX 1,97, tinha que ter 8. 6zinho substituído. Tá aqui o velhinho. Caiu fora. Depois eu limpo. Vamos ver se vai funcionar, né? Rádio em recepção. Vou colocar ele em TX. Aê!
Maravilha, tirei de transmissão, ventoinha parou, voltou em TX, voltou a funcionar. Agora sim. Rádio em transmissão, apenas por curiosidade, pino 14. 8 volts. Perfeito. Na base do transistor aqui temos também 8 volts. Rádio alinhado, tudo certinho como manda o figurino. Eu quero fazer um teste com relação à parte de transmissão. Vamos dar uma olhada no envelope de SSB, injetando um sinal de duplo tom proveniente do meu gerador de funções. Aqui, prontinho. Eis o envelope de SSB decente. Não é porque o rádio, como tem muita gente que já ouvi falar, tem transistor bipolar como excitador, driver agora é FET, e transistor bipolar na saída que vai distorcer, que não funciona. Nada disso. Importante é que a polarização esteja correta em todos os estágios e que o sinal tenha a devida amplificação sem distorção. Não importa o tipo de transistor. E está aqui. Rádio em transmissão. E temos o envelope de SSB. Perfeito. Eis aqui o envelope de SSB. Lindo, maravilhoso. Famoso olho de gato. Zoiudão esse. A gente não vê distorção nenhuma no seno, no envelope perfeito. Não tem falta de modulação, nem excesso de modulação. Não está clipando. Tá aí. Transmissão perfeita. Radinho fechado, já finalizado, tudo pronto. Fazer um teste. Frequência de operação tá aí, 14.1 MHz, certinho. Para um rádio sem TCXO, tá maravilhoso. Bala, muito bom. Atenuador. Não é mais perfeita, né? Lógico, eu sou como 60 anos. Pré. Mas eu fiz um exame aí, eu fui rápido, né? Uma primeira, uma médica oftalmologista, e ela falou assim, olha, eu não tenho catarata, eu tenho muito pouquinho. Não é caso nem de cirurgia e nada, né? Mas eu tenho um desconforto na visão. Agora, quando eu fecho o olho direito, o esquerdo não é. Perfeito. O direito está melhor. Recepção, transmissão, radinho voltou à vida, melhor do que era antes. Ficou muito bom, gostei do resultado aqui desse 718. Inclusive, essa é uma modificação que se faz necessário justamente pela idade desses componentes. Não se acha 2SC3133, 2SC1972, 2SC1969. A linha 2SC, 2SB, 2SD, ela está descontinuada, tá? São transistores obsoletos. E no lugar, da parte de RF, 2SC3133, 1972, entrou o RD15 e o RD16, tá?
com as devidas alterações, polarizações, tá aí o resultado. Inclusive é algo que estou aplicando num TS-850, que o vídeo logo vai para o ar também, tá ficando pronto. Um TS-850 que foi de uma polêmica absurda, logo mais vai ter vídeo dele no ar, tá saindo do forno. Tem uns outros equipamentos que também a gente vai botar aqui. Tem um que está saindo do forno também, um FT2000, que o cliente mandou para um técnico no interior de São Paulo, que era para tirar uma auto-oscilação que batia relé. O cara acabou com o rádio. Daí veio pra gente aqui, também é um vídeo legal que já está saindo do forno, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse. Fiquem ligados aqui no canal, que logo mais vai ter umas novidades bem interessantes, turma. Aquele abraço, um bom final de semana para todo mundo.